dando início a mais esta transmissão, onde temos um culto de adoração ao nosso Deus. Queremos dar as boas-vindas aos que já estão conectados conosco, que irão participar deste culto, que Deus assim esteja falando poderosamente a cada coração. Nós estaremos dando início com uma oração e que você venha se ligar com o trono da graça de Deus. O nosso Deus, com certeza, Ele quer falar coisas para você maravilhosas. Então, oremos nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta oportunidade a qual tu nos concedes, Senhor, de podermos estar transmitindo ao Senhor este culto nesta live, Senhor. Ó Deus, não sabemos quantas pessoas, Senhor, já estão conectadas, quais as necessidades de cada uma, Senhor. Mas temos a certeza, ó Pai, que tu estás pronto a agir, Senhor, em favor de cada vida, Senhor. Ó Deus, abençoa esta transmissão que será feita, Senhor. Cada um que participar, ó Pai, seja poderosamente abençoado, que a tua palavra venha de encontro a cada coração, a cada vida, que os louvores entoados também, ó Pai, venham falar profunda e poderosamente a cada coração. Sê conosco, ó Pai querido, e fala segundo o teu querer, segundo o teu conhecer dos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estaremos deixando para a nossa meditação o texto do Salmo 139, que nos fala da onipresença e a onipotência de Deus. Que você possa estar, assim, degustando este alimento dos céus para a sua vida. O texto nos fala da seguinte forma: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que a não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Senhor,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E que esta palavra fique para a tua meditação. Você pense num Deus que conhece o nosso interior, conhece cada necessidade que nós temos. Isso é que nos diz o texto. Antes mesmo de sermos formados, de nossas mães souberem que somos gerados, o nosso Deus, Ele já nos conhece. E que Deus assim nos abençoe. Fique atento a tudo aquilo que Deus tem para falar para você nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
temerei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
está vivo e um dia vai me buscar, para sempre reinará. Aleluia.
levante as suas mãos para o alto aí onde você esteja. Estenda as mãos para a sua casa, para a sua família nessa noite. E louve conosco mais uma vez. No altar de adoração, seja sempre esse. Vamos todo mundo louvar. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Maravilhoso Deus, diante de Ti nós nos encontramos, ó Pai. Deus tremendo e maravilhoso, Deus de aliança, Deus que cumpre as Suas promessas. Deus Emanuel, que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia! Oh, aleluia, 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 Senhor, Senhor. Obrigado. Não temos como te agradecer, não temos palavras para expressar a tua grandeza. Senhor, recebe todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória dada a ti nesta noite. Que suba a ti como oferta de gratidão, de reconhecimento a ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe-nos nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa nesta hora, Senhor, a mensagem. Toma minha vida em Tuas mãos. A palavra nos garante que quando ela é pregada, a palavra é enviada e ela não volta vazia, mas ela vai lá e produz o fruto para a qual foi enviada, e hoje não vai ser diferente, como tem sido, Senhor, todas as vezes que a Tua palavra foi pregada. Eu me coloco em Tuas mãos, que Tu cresças, que eu diminua, para que Teu nome seja exaltado, para que corações sejam alcançados pela palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aí nos assistindo. É uma alegria grande estarmos nesta noite juntos, conectados aí através desta transmissão. Quero convidar você a abrir a tua Bíblia no livro da primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vamos ler, vamos começar a leitura no capítulo 4, vamos concluí-la já no capítulo de número 5.
1 Tessalonicenses 4, nós vamos ler a partir do verso 13 do capítulo 4, até o verso 18, que é o último versículo do capítulo 4. Depois nós vamos ler do 1 até ao 11 do capítulo 5, amém? 1 Tessalonicenses. A gente vai começar a leitura do 13 do capítulo 4 até o 18 do capítulo 4. E depois entramos pelo capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. O tema dessa mensagem é o arrebatamento. O arrebatamento, que é o evento mais importante de todos os tempos, de todas as eras. Este é o evento mais importante para a igreja. E nós vamos meditar sobre este tema, que é um dos pontos fundamentais da fé cristã. E nós vamos ler, tomar como base este texto bíblico que diz assim, os irmãos acompanhem a leitura comigo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis que muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, e os filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade ou do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, ou seja, quer estejamos vivos ou quer estejamos mortos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai uns aos outros e edificai uns aos outros, como também o fazeis.
Que Deus te abençoe com esta palavra, meu amado, com este texto. Eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, meu coração está cheio de gozo, de alegria, porque quando nós meditamos sobre o arrebatamento, sobre este evento que a igreja está aguardando, é assim que a gente fica, é assim que nós nos encontramos, cheios de alegria, cheios de gozo, cheios dessa esperança, dessa certeza, dessa convicção, que é por meio da fé, que nos enche por meio da fé em Cristo Jesus. Não porque sejamos merecedores, mas porque cremos em Cristo Jesus e por sua graça somos salvos e temos essa esperança no nosso coração. Eu quero dizer para você hoje, neste dia especial, neste tema, nesta mensagem tão importante, que o arrebatamento é uma promessa de fundamental importância para a fé cristã. Não existe fé cristã se eu não creio no arrebatamento. Para ser um cristão, eu preciso crer que Jesus veio em carne, veio como um de nós. Para eu ser um cristão, eu preciso crer que Ele morreu, assumiu o meu lugar, o teu lugar, assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa. Eu preciso crer que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu não posso ficar por aí. A minha fé, a fé cristã, ela só é verdadeira quando eu creio na promessa da sua vinda. E eu quero começar te dizendo que essa é uma promessa importantíssima dentro da Bíblia. Esta é uma promessa que ela se repete ao longo do texto bíblico, em circunstâncias e situações diferentes. Nós vamos encontrar os profetas do Velho Testamento falando sobre ela. Nós vamos encontrar o próprio Jesus falando sobre ela. E nós vamos ver, eu vou apresentar aqui para os irmãos. Uma promessa, ela precisa ter uma base. A tua fé, a minha fé, eu quero te dizer uma coisa, não é uma fé cega, não é uma fé sem base, não é uma fé porque alguém me contou, alguém me falou, mas é uma fé baseada na palavra de Deus, é uma fé baseada numa experiência que quando você vive e pratica essa palavra, ela se torna parte da tua vida, você vê se cumprir na tua vida aquilo que ela está falando, e isso vai aumentando a tua convicção de que ela é a palavra de Deus. Há quem duvide da Bíblia, há quem duvide daquilo que a Bíblia fala, e eu digo para estes, vocês duvidam ainda, porque ainda não provaram da eficácia dela na sua vida. O dia que você provar disso, você não vai ter mais dúvida. E eu quero dizer, meu amado, que nessa noite, o Senhor, Ele quer nos fazer estar firmes, estar cada vez mais convictos de que o Senhor, Ele há de cumprir a sua promessa. A promessa do arrebatamento. O arrebatamento é um evento que está dentro de um evento maior, que é a vinda de Jesus. Eu quero explicar isso para você nessa noite. Jesus, Ele voltará. E a vinda dele está dividida em duas etapas. Eu quero me prender, eu quero me fixar nesta noite, eu quero trazer uma palavra para que nós não ignoremos isso. Alguns talvez que já estejam ignorando isso,
que você possa ser despertado, que possamos ser despertados nessa noite a essa promessa. Jesus prometeu voltar, e a sua vinda é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é o arrebatamento, a segunda etapa, ele volta à terra juntamente com a sua igreja, a que foi arrebatada. Os crentes em Jesus, a igreja que será arrebatada não é a igreja A ou a igreja B, não é a denominação A ou B, mas é a congregação de todos aqueles que creram em Cristo Jesus, que viveram separados do mundo, que viveram uma vida de santidade e que mantiveram firmes a sua fé até ao fim. É promessa que aquele que perseverar até o fim será salvo. E eu quero dizer para você, meu amado, essa promessa é uma promessa maravilhosa. A Bíblia fala que o Senhor não retarda a sua promessa, o cumprimento da sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Talvez algumas pessoas digam: mas há muito tempo eu ouço falar sobre isso. Eu quero dizer para você, meu amado, eu não vou nem usar aquele texto bíblico, né? Já estou usando, que diz assim, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Esse texto, ele vai ser encontrado no Velho e no Novo Testamento. Então ele é importante. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Talvez alguém que esteja achando que o Senhor está demorando para vir, eu quero fazer uma afirmativa. Ninguém nunca esperou o Senhor Jesus por mais do que o tempo de uma existência. Ninguém nunca esperou por Jesus por um tempo maior do que uma existência. Ele não retarda a sua promessa, ele há de cumpri-la. E eu quero te dizer uma coisa, meu amado, a Bíblia, ela nos garante isso. Eu quero te dar um grande motivo para você cumprir, acreditar no cumprimento dessa promessa, para você acreditar que essa promessa vai se cumprir. Veja bem, eu vou rapidamente aqui fazer a seguinte exposição para você. Lá no Velho Testamento, aliás, a primeira promessa bíblica que se encontra em Gênesis 3,15 é a promessa da vinda do Messias, é a promessa da vinda daquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que viria da semente da mulher. O Senhor prometeu que ele viria, que Jesus viria. O Pai prometeu que o Filho viria. Ele veio. Ele prometeu. Os profetas, o profeta Isaías especialmente fala que ele viria, e não apenas viria simplesmente, mas nasceria de uma virgem. Assim, ele nasceu. A Bíblia fala que ele seria desprezado pelos homens, seria sem aparência e sem formosura. O reputariam por aflito e ferido de Deus. Assim, ele foi. A Bíblia fala que ele morreria, que pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós seríamos sarados, e que ele assumiria a nossa culpa, ele morreria por nós, em lugar do homem pecador, para o redimir. Ele morreu, assim foi. Ele assumiu a tua culpa, ele cumpriu a missão dele. Oh, aleluia! A Bíblia fala que ele esmagaria a cabeça da serpente e venceria a morte. Ele esmagou a cabeça de Satanás, ele venceu a morte, aleluia. A Bíblia prometeu que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e o Consolador veio e está com aqueles que creem nele. Ele prometeu que batizaria com o Espírito Santo, e assim ele tem batizado aqueles que creem, aleluia. Olha quanta promessa, meu amado, quanta promessa o Senhor nos fez, e ele cumpriu em cada detalhe, em cada nuance.
Ele não deixou uma só promessa por cumprir. Ele prometeu que estaria conosco até o fim. Eu quero te dizer que Ele está com a sua igreja. Oh, aleluia, Ele está contigo, Ele está conosco, Ele está conosco. E Ele disse que isso seria até o fim. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está contigo, meu amado. Se você é um dos que creem em Jesus, se você é um dos que creem no sacrifício dele, que substituiu a você naquela cruz, que morreu em teu lugar, como o hino que acabamos de cantar fala, Ele está contigo, Ele está com você até ao fim, até a consumação dos séculos. E essa promessa dele é tão maravilhosa que ele diz: olha, aquele que está com Cristo, depois dessa vida, ele continua com Cristo. Ele garante que estará conosco, seja nesta vida, seja na vida futura, seja após a morte. Ele estará conosco. Aliás, eu quero te dizer uma coisa, que morte para Deus é separação. Separação. Para Deus não há diferença entre eu estar aqui. Para vocês, para a minha família, faz diferença eu estar aqui vivendo neste corpo. E não estar mais neste corpo faz diferença, mas para Deus, Ele está comigo, eu estando neste corpo, ou eu partindo para a vida eterna, eu estarei com Ele da mesma maneira. O que não pode acontecer é eu partir desta vida separado dEle. Aí não tem como. Isso não pode acontecer. Isso você não pode permitir. Isso você não se permita nunca. Coloque sempre a tua fé no Senhor Jesus. Coloque a tua fé nele. E Ele, meu amado, cumpriu todas essas promessas. Eu relacionei aqui apenas 9 promessas, já falei 8 delas que foram cumpridas, mas nós poderíamos relacionar muitas e muitas outras promessas que Ele cumpriu ao longo da palavra, ao longo do texto bíblico. Você vai ver, você vai checar isso, que cada uma das suas promessas foram cumpridas. E a última promessa, a 9ª promessa, é a promessa de que Ele voltará. Eu pergunto a você, você acha que aquele que cumpriu todas as suas promessas até hoje, que não deixou falhar uma delas, que não deixou com que uma delas viesse falhar, você acha que Ele deixará de cumprir essa que é a maior das promessas para a sua igreja hoje? Deus tem prometido bens materiais para você, Deus tem prometido bênçãos espirituais e materiais para nós, tem, mas a promessa maior dele para nós é o de estarmos eternamente com Ele, é o de arrebatar a sua igreja. Eu vou ler apenas 2 textos, em que o próprio Jesus nos faz essa promessa. Abra aí a tua Bíblia em João 14, verso de número 3. Esse é o primeiro texto. E o segundo texto é Atos 1, verso 11. Atos 1, 11. O primeiro texto, João 14, verso 3. Jesus estava com os seus discípulos, amados. Um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus aqui na terra. Jesus conviveu com aqueles homens que se tornaram seus amigos, seguidores fiéis dele, e ele estava ali momentos antes de se separar deles. Jesus estava já meio que se despedindo.
os introduzindo a uma realidade nova, onde o Consolador viria, onde eles não estariam mais sozinhos, não. Onde Jesus iria para o Pai, mas o Consolador, que é Deus presente, é Deus conosco, ele viria. E Jesus está falando para eles, para que eles não se turbassem, para que o coração deles não ficasse turbado, para que eles crescem em Deus, para que eles crescem em Jesus. E Jesus fala para eles: olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus fala para eles: olha, e eu garanto isso a vocês, que há moradas lá, porque se não fosse assim, eu diria também para vocês. E olha, a prova de que há moradas lá na casa do meu Pai, é que eu vou preparar lugar para vocês. Amados, na casa do Pai, estavam as moradas prontas, mas o lugar para o ser humano, para mim, para você, precisava ser preparado. Sabe, uma festa que está pronta, mas os convidados não estão habilitados a adentrar aquela festa. Está tudo lá preparado. Assim era. A casa do Pai estava preparada, as moradas prontas. Mas eu e você, nenhum ser humano tinha condição de entrar lá. Ou seja, não tinha lugar lá, não tinha como participar, estar ali. E aí Cristo Jesus veio ao mundo, e ele subiu a cruz, ele foi crucificado no Calvário, e lá ele preparou o lugar para todos aqueles que creem no seu nome, para que possam viver eternamente na casa do Pai. Aleluia! Se não fosse o sacrifício dele, se não fosse ele assumir o meu lugar, a minha culpa, a tua culpa, o teu lugar na casa do Pai também não existiria. Você não teria direito a esse, porque, como diz o texto bíblico lá na Epístola aos Romanos, todos pecaram indistintamente e, portanto, estavam destituídos ou estão na condição de destituídos da glória de Deus. E quem está destituído da glória de Deus não tem lugar na casa do Pai. Portanto, Jesus veio para que essas moradas na cruz do Calvário, ele morreu, ele preparou lugar para que essas moradas pudessem ser habitadas pelos salvos em Cristo Jesus. Aleluia! E ele diz assim, depois de falar sobre isso para os discípulos, ele fala, ele ainda não tinha ido, ele estava prestes a ir preparar lugar, ele estava prestes a ir para o Calvário. Se nós folhearmos o Evangelho de João, a partir do capítulo 14, a gente vai ver que poucas coisas aconteceram até o momento dele ser crucificado. Ele diz assim, se eu for e vos preparar lugar, ele foi e preparou. Ele coloca a condicional, porque ele ainda não tinha ido. Ele diz, e se eu for e vos preparar lugar, ele foi, e ele preparou o lugar. Ele diz assim, virei outra vez. Irmãos, olha que coisa tremenda. E vos levarei para mim mesmo. Eu fico pensando, imaginando Jesus falando isso para os discípulos. Ele sabia que dentro de algum tempo, questão de dias, aqueles homens se sentiriam completamente desamparados, eles se sentiriam completamente sozinhos, sem a presença do Senhor Jesus. O Consolador viria sim, mas o Senhor Jesus sabia que aquela transição seria difícil para eles. E Jesus está dizendo, olha meus filhos, olha, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu e você somos propriedade peculiar dele, propriedade dele, e ele virá outra vez e nos levará para si mesmo. Por que ele quer isso? Para que onde ele estiver, ele diz assim,
para os discípulos: olha, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele virá, Ele arrebatará a sua igreja, Ele arrebatará o seu povo, aleluia. Esta hora está chegando, o tempo é chegado. Essa promessa ela vai se cumprir, meu amado, essa promessa vai se cumprir. Você precisa manter firme a tua fé, mantenha aí a tua fé firme no Senhor. Colossenses 3 diz para que nós coloquemos a nossa mente nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Você já viu como é que a nossa mente é tão terráquea, tão da terra, tão ligada àquilo que é terreno? Mas a Bíblia fala: olha, pensa nas coisas que são de cima. E o Espírito Santo de Deus te diz hoje: pense pelo menos esses minutos que nós estamos aqui reunidos nesta transmissão, este tempo que você está assistindo essa mensagem, coloque a tua mente nas coisas que são de cima. Tire um pouco a tua mente daquilo que é material, aquilo que está acontecendo, aquilo que é fato, é verdade, é terrível sim, mas tenha a convicção de que a nossa redenção, ela será por cima, e ela está garantida por aquele que nunca deixou, nunca falhou, e Ele jamais falhará. Ele nunca nos deixou, nem jamais nos deixará. Aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia. E o segundo texto que eu disse que eu iria ler, onde nós encontramos a confirmação dessa promessa. O primeiro texto foi o próprio Jesus falando. O segundo texto que eu separei, existem outros, amados, mas eu separei esses dois de uma forma objetiva. Está exatamente em Atos 1:11. Jesus, depois de ressuscitar, passou aqui na terra. Olha que coisa tremenda. Ele veio para ser um exemplo para nós. Olha que coisa tremenda. Os evangelhos dizem que após a ressurreição dele, ele passou 40 dias, isso confirmado no livro de Atos dos Apóstolos, que é considerado o quinto evangelho da Bíblia, podemos assim dizer. E ele teve todo esse tempo em um corpo glorificado. Olha, até nisso ele foi exemplo para nós. Eu tenho, meu amado, você tem uma referência de como vai ser o teu corpo, de como será o nosso corpo, quando, como diz em 1 Coríntios 15, quando o mortal for revestido da imortalidade, quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Como diz o texto de 1 Tessalonicenses 4, que nós lemos agora há pouco, que nós seremos transformados. Seremos transformados nesse corpo que o Jesus tinha, ou teve, ou com o qual ele viveu, e com o qual ele está. E ele, quando ele esteve aqui na terra, após a sua ressurreição, por um espaço de 40 dias, e ao final desse tempo, ele foi elevado aos céus, diante dos olhos de uma multidão de pessoas. E quando ele subiu aos céus, de maneira extraordinária, sobrenatural, diante dos olhos, enquanto aqueles homens o viam subir, o acompanhavam subindo com os seus olhos, o texto de Atos 1 diz que 2 varões, 2 anjos, se puseram nos céus e disseram assim: varões galileus, porque estais olhando para o céu? Eles perguntaram para aquelas pessoas que estavam ali: varões galileus, por que estais olhando para os céus? Ou para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, aleluia, há de vir, assim como para o céu
o vistes ir. Meu amado, essa promessa vai se cumprir, é só o que eu posso te dizer. Essa promessa ela vai se cumprir, é o que eu posso te falar, meu amado. Isso que faz, essa promessa faz toda a diferença para a tua vida. Essa promessa que nos blinda, nos coloca uma blindagem que é chamada no texto de 1 Tessalonicenses que nós acabamos de ler, de capacete da salvação, que conjugado com uma outra blindagem que complementar, vamos assim dizer, que é o escudo da fé, a couraça da fé, nos mantém firmes e vivos, porque você começa a ter uma convicção tremenda. Essa promessa, meu amado, ela guarda a tua mente contra os ataques malignos. Essa promessa te mantém vivo espiritualmente. Essa promessa te mantém vivo, te mantém combativo na luta contra o pecado. Há muitos que já não combatem mais essa luta, mas não tem que parar de combatê-la. Nós temos que continuar combatendo o pecado, principalmente na tua e na minha própria vida, na nossa própria vida. E o texto de 1 Tessalonicenses 4, ele nos dá toda uma dinâmica de como este evento vai acontecer. É interessante que o Senhor, Ele nos velou, Ele nos impediu de conhecer e de saber quando isso será, mas Ele nos revelou na sua palavra de forma muito clara. Ele não nos mostrou quando, mas Ele nos revelou como. Olha que coisa tremenda. Ele nos mostrou, o texto bíblico que nós lemos nos mostra como isso será. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. E ele diz assim, olha, a partir do verso 13, ele diz que não quer que você e eu sejamos ignorantes. E ele fala assim, no verso 16, olha essa dinâmica, porque o mesmo Senhor, aquele que os anjos falaram, que assim como o viste subir, ele também há de descer, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu quero te convocar a partir de hoje a dizer assim para o Senhor nas tuas orações: Senhor, não me importa se eu vou estar vivo ou morto quando o arrebatamento acontecer. Se eu descer à sepultura, eu descerei crendo nessa promessa. Eu te desafio a fazer essa oração a partir de hoje. E se eu também não descer, eu terei o privilégio de estar com os meus pés sobre a terra para ser arrebatado, sem ter provado essa passagem que é chamada por nós de morte. Mas mesmo aqueles que morreram em Cristo, o texto está dizendo que num abrir, como que num abrir e fechar de olhos, ato contínuo, eles ressuscitarão, e os que estiverem vivos, nós que estamos vivos, seremos transformados, todos receberemos um corpo novo, glorificado, e quase que instantaneamente, eu posso dizer que instantaneamente, seremos arrebatados, para juntamente encontrarmos com o Senhor, nos ares, nas nuvens, e assim estaremos para sempre com Ele. Meu amado, o Senhor está nos mostrando, o Senhor está nos revelando aqui, como será essa mecânica, como será a dinâmica desse evento, melhor dizendo, como ele vai ocorrer. Veja bem, aquele que crê nessa promessa, ele não tem grandes problemas com a morte. Eu ouvi, nós oramos por ele agora há poucos dias, o irmão Sérgio,
primo da irmã Aldineide, eu ouvi um testemunho que foi contado pela sua esposa. Ele faleceu em casa há alguns dias atrás, e um pouco antes dele dormir no Senhor, eu quero usar essa expressão, a sua esposa contou esse testemunho de que ele pediu, chamou ela e pediu: canta o refrão daquele hino: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Cantando assim, a sua esposa disse que lágrimas escorreram dos seus olhos. Que testemunho maravilhoso, amados. E alguns instantes depois, ele expirou pela última vez e partiu, dormiu, e estará aguardando o dia do arrebatamento. Assim, se o Senhor voltar hoje, se o Senhor chamar a sua igreja hoje, Ele vai ressuscitar como os demais que dormiram em Cristo, ressuscitarão num corpo transformado. Nós que temos ainda este corpo, teremos também ele transformado, e juntos subiremos ao encontro do Senhor. Essa é a promessa para os que creem em Jesus. Eu quero te dizer que isso é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para nós que cremos, é poder de Deus para os que creem. O Evangelho, meu amado, é loucura para os que não creem, é loucura para os que perecem. É a Bíblia que fala isso, não sou eu que estou dizendo, e é loucura mesmo, mas para os que creem, é poder de Deus, é sabedoria, é revelação, é entendimento. E eu quero dizer para você nessa noite, meu amado, consolemos-nos uns aos outros com esta promessa. Consolemos-nos uns aos outros com esta promessa. É tempo de consolarmos-nos uns aos outros. Os dias são difíceis, os dias são trabalhosos. Efésios 6 fala para que nós tomemos sobre nós a armadura de Deus, para que possamos estar firmes no dia mau, e o dia mau está aí, o dia mau chegou, e eu e você precisamos estar revestidos com esta armadura, que é a armadura de Deus, para que possamos resistir este tempo, esses dias tão terríveis. Eu quero encerrar essa mensagem, meu amado. Eu creio que você entendeu, eu creio que você já tem na tua mente até como será a dinâmica desse grande evento. O que há de mais importante para nós agora não é simplesmente entendermos e compreendermos, mas é crermos e continuarmos firmes, e se tivermos de descer à sepultura como muitos outros irmãos já desceram, que desçamos firmes nesta esperança, como o exemplo do irmão Sérgio que eu acabei de citar, e de muitos outros irmãos. Este é um exemplo recente de menos de uma semana, mas teríamos vários outros exemplos de homens e mulheres de Deus que nós convivemos com eles e que partiram nesta esperança, e que um dia estaremos todos juntos, subiremos ao encontro do Senhor. Amados, a Bíblia, ela nos garante isso. Eu convido você a ler depois o capítulo 15 de 1 Coríntios. Você que porventura tem alguma questão, alguma dúvida sobre a ressurreição, leia este capítulo. Mas eu quero encerrar essa mensagem. Dizendo que a última promessa da Bíblia é a vinda de Jesus. Eu certa vez estava meditando e pensando com essa curiosidade de quantas promessas a Bíblia tem. E comecei a pesquisar, fui em algumas literaturas e alguma coisa a pesquisar, e comecei a ver que havia uma divergência grande.
Alguns diziam um número, outros diziam outro, os números eram díspares, não eram convergentes. Eu falei, esse negócio, só se eu começar a ler a Bíblia de Gênesis até Apocalipse e ir contando promessa por promessa. E aí o Espírito Santo falou assim ao meu coração, meu filho, já que tu não vai fazer isso mesmo, de contar promessa por promessa, ele não falou assim comigo, porque ele é tão doce, educado, mas ele falou assim, por que você não descobre qual é a primeira e a última promessa da minha palavra? Amados, eu nunca tinha feito isso. 45 anos, não tinha 45 ainda nessa época, um pouco menos, mas 40 e tantos anos de crente desde a barriga da minha mãe, eu nunca tinha feito isso. E qual foi a minha surpresa? A primeira e a última promessa falam da vinda do Messias. A primeira promessa é a vinda dele como Messias, como Redentor. E a última promessa é a segunda vinda dele. A primeira ele já veio, a primeira já se cumpriu, e ele há de cumprir a segunda. E eu quero te convocar nesta hora a ler comigo a última promessa da Bíblia. A última promessa da Bíblia, que se encontra no livro de Apocalipse, no capítulo de número 22, no verso de número 20. Se essa promessa não fosse de grande relevância, se essa promessa não fosse a mais importante para a igreja da dispensação, da graça, dessa dispensação, ela certamente não estaria em lugar de tão grande destaque. Olha o que fala, Apocalipse 22, 20, isso não é por acaso, meu amado, isso é a palavra de Deus. Olha o que diz, aquele que testifica estas coisas diz, aquele que testifica, se você for ler o contexto do capítulo 22, é o Senhor Jesus, é o próprio, e ele diz, aquele que testifica estas coisas diz, ou seja, Jesus, certamente cedo venho, amém, ou seja, assim seja, ora vem Senhor Jesus. Eu quero te convidar nessa hora, aí onde você está, a levantar as tuas mãos e dizer assim, com toda a tua fé, com toda a tua convicção, ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus, Ele vai cumprir a sua promessa, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu vou encerrar essa mensagem cantando um hino que nós já cantamos muito aqui na igreja, do nosso irmão, composição do pastor Misael Alcides, querido nosso, e esse louvor nos diz assim, você que conhece esse hino, você pode cantar comigo aí na tua casa, nós vamos louvar junto ao Senhor. Este hino fala sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre o cumprimento desta promessa. Eu quero te dizer que os sinais estão se cumprindo. Jesus comparou, o texto que nós lemos compara com uma mulher que está para dar à luz, e as contrações, quando a mulher está para dar à luz, elas se intensificam e o espaço entre elas diminui, e assim os sinais estão apontando que este dia está para chegar, está chegando, e nós temos que guardar conosco esta promessa, esta convicção. Amém? O louvor diz assim: a fome assola e destrói a humanidade. Não há verdade em um coração sequer. Só vejo guerra, desamor e falsidade. Porém o crente vai vivendo pela fé. Não se encontra ao menos a serenidade. O homem pensa em matar e destruir, e cada vez do céu eu tenho mais saudade. Em tudo eu vejo
profecia se cumprir. Cante comigo. Jesus já vem, Jesus já vem. O céu vai se abrir e Cristo vai descer. Jesus já vem, Jesus já vem, Jesus já vem. Quero estar pronto pra Jesus me receber. Jesus falou dos terremotos e das guerras. Aleluia. A Bíblia encerra sua palavra tão fiel. Vejo os sinais em profusão no mar, na terra, e posso ver muitos sinais também no céu. Enquanto o mundo se debate e se exaspera, o crente espera por Jesus que há de vir. E por maior que seja a dor, a fé suplanta, e o crente canta a certeza do porvir. Aleluia! Jesus já vem, Jesus já vem. O céu vai se abrir e Cristo vai descer. Jesus já vem, Jesus já vem, Jesus já vem. Quero estar pronto pra Jesus me receber. Mais uma vez o refrão. Jesus já vem, Jesus já vem. O céu vai se abrir e Cristo vai descer. Jesus já vem, Jesus já vem, Jesus já vem. Quero estar pronto pra Jesus me receber. Aleluia. Eu quero orar neste momento. Eu vou convidar o pastor Gilberto para estar aqui conosco. Nós vamos, primeiramente eu quero fazer uma oração. Eu vou orar com você e o pastor Gilberto logo em seguida vai orar, encerrando e orando também pelos enfermos, pelos pedidos de oração que nós temos. Mas antes eu quero fazer uma oração por você que está aí assistindo essa transmissão. Você que talvez ainda não creia nessa promessa, mas hoje o Espírito Santo de Deus falou ao teu coração. E você foi tocado e a fé brotou no teu coração. Eu te convido neste momento a orar comigo. Não vou orar por você, eu quero orar com você. Coloque a tua mão sobre o teu coração, aí onde você está. Feche os teus olhos alguns instantes e repita comigo esta oração. Diga assim: Senhor Jesus, a tua palavra nesta noite produziu fé no meu coração. E eu quero que a partir de hoje o teu Espírito Santo venha habitar em meu coração. Eu entrego a ti o controle de toda a minha vida e declaro que em nome de Jesus, pela fé em Cristo, eu serei mais um dos tais que serão arrebatados naquele glorioso, maravilhoso e bendito dia, em nome de Jesus.
Amém e amém. Aleluia. Pastor Gilberto vai orar nesse momento. Eu quero citar aqui alguns pedidos de oração. Ainda quero agradecer aí aos irmãos que estão conosco, que Deus abençoe a tua vida. Estou vendo ali algumas pessoas aqui no chat aqui da transmissão, né? O nosso irmão Gilberto Martins, tão querido nosso. Estou vendo aqui a Ruth, uma irmã também muito querida, que trabalhamos juntos muito tempo, estivemos, né, caminhando ali, lá naquela empresa onde trabalhávamos. Deus abençoe a tua vida, Ruth. Enfim, muitos outros irmãos que estão aí, a Beth, a Jussi, né, irmãos queridos aí da nossa igreja, que estão acompanhando essa transmissão. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor esteja derramando copiosas e ricas bênçãos sobre vocês, sobre a sua casa, e mantendo firme a vossa fé no Senhor. Eu quero citar aqui alguns pedidos de oração, além daqueles irmãos e irmãs por quem nós temos orado, os irmãos da nossa igreja que carecem da nossa oração, do nosso suporte de oração, né? Eu quero citar aqui alguns pedidos. Eu quero pedir oração por Dr. Marcelo, que é um amigo do meu irmão. Ele pede oração por ele. Ele está aí passando por essa enfermidade aí do vírus, né, do Covid, e carece das nossas orações. Vamos pedir ao Senhor que venha, né, operar um milagre, levá-lo a uma experiência com ele, né? Hoje pela manhã também teve aqui alguns pedidos de oração, por exemplo, por pastora Lúcia. Foi um pedido que a Jussara apresentou, vamos orar por ela. Também por Rosa, foi um pedido apresentado pela irmã Penha, né? Quero orar também, pedir oração pelo Maurício. Maurício é um amigo do Elias. O Elias também pediu oração por ele, né? Eu não sei se o Maurício está aí nessa transmissão. Maurício, que Deus te abençoe, que o Senhor esteja aí visitando a tua vida. Vamos orar por você aqui agora nessa oração final. Vamos pedir oração também, peço oração também pela irmã Cirlei. Irmã Cirlei também carece muito das nossas orações. Os demais irmãos da nossa igreja, né, os nossos anciãos e anciãs, né, o irmão Clíger também carece das nossas orações, irmã Cícera, né, cada um desses por quem nós temos orado, mas em especial esses nomes aqui que eu citei nesse momento. O pastor Gilberto vai estar levantando essa oração. Amém? Vamos orar nesta hora. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem, por mais sábio que seja, ele tem as suas limitações, ele pode ir até um determinado ponto, Senhor. Ó Pai, mas Tu és um Deus, ó Senhor, que para Ti não existe a palavra não sei, não posso, vou tentar. Ó Senhor, Tu és o Todo-Poderoso, e como Teu próprio Filho Jesus disse, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Ti, Senhor. Ó Pai, aqui foram citados alguns nomes de pessoas que eu não conheço, como o doutor Marcelo, Senhor, como a pastora, Senhor, Lúcia, Senhor, que foi pedida ali pela Tua filha Jussara, Senhor. Ó Pai, o Maurício, visita este varão, onde quer que esteja, seja qual for a causa da enfermidade, Senhor. Aquela pessoa que nós oramos pela manhã, ó Pai, que se queimou com álcool, sofreu um acidente, Senhor. Ó Deus, usa de misericórdia, Senhor. Tu sabes quem são, onde estão. Tu sabes, ó Deus, que é exemplo do que estamos fazendo aqui, Senhor. Muitas pessoas estão clamando a Ti, Senhor, por misericórdia, por ajuda, por socorro, Senhor. Ó Deus, e Tu és um Deus que não decepciona ninguém. Aqui foi pedido também oração pela Tua filha Cirlei, Senhor. Ó Deus, visita a Tua filha ali no seu lar, repreende todo o mal, dá vitória à Tua filha.
Ó Deus, de igual forma, queremos clamar em favor, Senhor, de muitos outros que carecem de um socorro Teu, Tua filha Cícera, Tua filha Eunice. Ó Deus, toma Amélia, ó Senhor, a Vitória nas Tuas mãos. Visita o Teu filho pastor Adilson, Senhor, a sua esposa Dalila, Senhor, o seu filho Fábio. Ó Deus, visita cada vida nesta hora, a Fabiana, minha sogra, a Dona Zilma, Senhor, a Dona Zilda. Ó Deus, são muitas pessoas, não podemos lembrar o nome de todos, mas estão em memória diante de Ti. Visita cada vida nesta hora, Senhor, repreende todo mal, toda enfermidade. Toma o Teu filho João Neiva Cavalini nas Tuas mãos, Senhor, o Clige, Teu filho Joel. Ó Deus, onde quer que esteja uma pessoa que carece de um socorro Teu, Senhor, visita nesta hora. Toma os que estão encamados, Senhor, acamados nos hospitais, nas suas casas, Senhor. Os que nem ainda foram atendidos, Senhor, e que carecem, Senhor, de uma vitória, de uma cura, Senhor. Toma cada um em Tuas mãos, usa de misericórdia, Senhor. A Tua igreja está citando nomes, está pedindo por pessoas, Senhor. Ó Deus, e nesta hora queremos colocar cada um diante de Ti, Senhor. Ó Deus, cura também, Senhor, não só dos males físicos, Senhor, mas também, Senhor, traze cura interior, Senhor. Ensina-os a perdoar, renova os que estão fracos na fé, Senhor. Traze de volta os desviados, salva almas, Senhor, nesta noite. Ó Deus, é a obra que Tu gosta de fazer, é curar, é salvar, é libertar, Senhor. Ó Deus, toma cada vida nas Tuas mãos, Senhor. Queremos Te agradecer pelo decorrer desta transmissão, Senhor, por tudo que tem sido realizado, cada louvor entoado. Ó Senhor, a mensagem da Tua palavra, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo que Tu tens realizado. Continua falando a cada coração dos que ainda irão se ligar, Senhor, a esta transmissão. Alguns ainda não se conectaram, Senhor, mas futuramente estarão assistindo a esta transmissão. Que eles também sejam alcançados por Ti. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amados, eu ainda antes de dar a bênção apostólica, eu era para ter feito esse pedido para o pastor Gilberto, mas eu acabei me esquecendo. Hoje pela manhã, eu trouxe um pedido de oração, né, na escola dominical, por uma criança chamada Karina, que estava internada, nasceu prematura, e nós recebemos hoje à tarde a informação de que ela veio a falecer. E o Senhor sabe de todas as coisas, né? Eu não conheço essa família. Quem trouxe, né, me trouxe esse pedido foi o meu irmão, e nós estávamos orando assim por essa criança. E vamos nesse momento orar pela sua família, né? A família que está enlutada. E vamos também nessa oração apresentar a nossa nação ao Senhor, né? E assim, logo em seguida, estarei impetrando a bênção apostólica. Pai, quero Te apresentar neste momento a vida, Senhor, desta família enlutada. Estávamos intercedendo com fé pela vida da Karina, esta pequenina, Senhor, que veio ao mundo, Senhor, prematuramente, estava ali lutando, ó Pai, para viver. Mas Tu sabes, Tu que és soberano e conhece todas as coisas, aprove a Ti tomá-la, Senhor. Mas eu Te peço, Senhor, eu sei que Tu conheces a dor que vai no coração daqueles pais e daquela família, Senhor. Conforta, Pai, e consola. Só Tu podes dar o conforto e o consolo que eles necessitam e transformar, ó Pai, esta situação, abrir no meio desta situação uma janela para uma experiência, Senhor, extraordinária de fé contigo, onde a Tua presença se faça sentir ali
na vida daquela família, daqueles pais ali enlutados. Eu te peço em nome de Jesus, Pai. Senhor, visita também a nossa nação. Eu te peço, Senhor, pelo presidente da República, o Jair Bolsonaro. Te peço, Senhor, pelo Congresso Nacional, Senhor, os senadores, Senhor, a presidência do Senado, os deputados federais, a presidência da Câmara de Deputados Federais. Te peço, Senhor, pelos governadores, prefeitos, Senhor, as esferas do legislativo nos estados e nos municípios. Eu te peço, Senhor, por todas as esferas do poder judiciário. Senhor, em nome de Jesus, toma esta nação, ó Pai. Faz com que, ó Pai, o engano e a mentira sejam, Senhor, ó Pai, publicados, Senhor, e que haja temor, Senhor, nos corações. Senhor, em nome de Jesus, levanta uma igreja forte e poderosa, para que possamos, como igreja tua, como igreja e povo teu, Senhor, revelarmos, Senhor, a multiforme sabedoria de Deus a esta nação. Toda a artimanha do inferno contra esta nação, todo espírito de corrupção, todo espírito maligno de corrupção, seja repreendido em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Desde as esferas inferiores e as camadas mais simples dessa sociedade, até a liderança mais alta e o cargo mais elevado desta nação, todo espírito maligno eu repreendo em nome de Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. E que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o povo que se chama pelo nome do Senhor Jesus, aqueles que estão aguardando a volta e o arrebatamento da igreja, a volta de Jesus. Não só hoje, sejam abençoados, mas para todo sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor esteja abençoando a tua vida, meu amado, que o Senhor esteja, manifestando sobre você e sobre a tua casa a sua glória, e que você seja alguém que revele a multiforme sabedoria de Deus a este mundo. Amém? Nós vamos nos despedindo assim. Está encerrada essa transmissão e os nossos jovens vão encerrar aqui ainda com um louvor, louvando ao Senhor, enquanto nós vamos aí nos desconectando aí dessa transmissão. Deus te abençoe. Será que tu vais, irmão? Será que eu vou também? Será que podemos receber Jesus agora? Está preparado ou não? Será que eu estou também? Estando preparado ou não? Jesus já veio. Será que tu vais, irmão? Será que eu vou também? Será que podemos receber Jesus agora? Estar preparado ou não? Será que eu estou também? Estando preparado ou não? Jesus já veio. Preparado ou não, Jesus já vem. Estando preparado ou não, Jesus já vem.